O seu valor excede ao de rubi. Estamos aqui no Fantaspoa, o bate-papo é sobre Virtuosas, filme da Cíntia Domitty-Bitar, que está aqui comigo, inclusive, a diretora do longa. Também temos a Brisa Marques, que é a atriz do filme. E parabéns, em primeiro lugar, meninas, pelo filme, que é um filme inquietante, é um filme perturbador em alguns momentos. Também dá para dar umas risadas, mas umas risadas nervosas. Queria assim, que tu falasse um pouquinho pra gente sobre essa ideia, porque é um filme que ele é um filme satírico, mas que conta uma história que cada vez é mais verdadeira no Brasil. E por isso acho que ele é inquietante, porque ele traz personagens assim que a gente... Inclusive eu já vi gente falando coisas que aquelas personagens falaram muito perto de mim, né? Conta pra gente como é que foi essa ideia de construir essas virtuosas. Pois é, as mulheres virtuosas, elas são um fenômeno real, né, aqui brasileiro, mas também fazem parte de algo internacional, porque elas são, de certa forma, organizadas pelos mesmos valores internacionalmente. São mulheres que se espelham num provérbio, né, da Bíblia, que é o da mulher virtuosa, que diz supostamente, né, o que uma mulher virtuosa, como ela deve ser. Mas eu já li esse provérbio de cabo a rabo e não tem muito não, a ver com o que elas realmente endossam na prática. E são mulheres ultraconservadoras, são mulheres que, enfim, acreditam que a esposa tem que estar no lar, que o marido é a cabeça da casa e tudo isso, que devem ser submissas. Mas o problema disso tá quando essa crença extrapola as quatro paredes e vai para um lugar de perigo social, assim, né? Então, o Virtuosas acaba abordando isso, né? Eu sempre acabo, quando eu tento explicar o tom do filme, que é um tom um pouco difícil, assim, de localizar, né? Não é um tom rápido, eu falo que é um terror com humor ácido, sátira, com um final trágico. Então... É um bom resumo, assim, eu já meio que aviso, assim, quase como um aviso de gatilho, assim, como que né? a montanha-russa do filme, é assim, né? Então foi muito bom, assim, uma pesquisa muito intensa, nossa, ali das roteiristas, das atrizes também, pesquisamos muito as falas que tu disse que tu já ouviu, é porque a gente trabalhou muito em diálogos reais mesmo, sabe? Tem falas ali no Virtuosas que é quase um documento da nossa época, porque é praticamente transcrito. Os exercícios que elas fazem, que o pessoal pode ver no teaser já, é um exercício que muita gente faz. Esse yes é uma loucura, mas é irreal. Então é isso. Brisa, conta pra gente como é que chegou o projeto pra ti. Tua personagem é uma personagem que é curiosa porque existe ali, né, dentro daquela casa, né, o filme se passa basicamente dentro de uma casa enorme, inclusive, uma bela casa, só que as coisas vão acontecendo e a tua personagem tem uma relação muito próxima com o personagem da Bruna Linsmeyer, né, então eu queria que tu falasse um pouquinho a respeito disso, como é que eu tô no projeto e um pouco da tua personagem. Então, eu fui chamada pro teste, indicada, e na verdade eu fui meio que por coincidência, porque eu já tinha pedido um dia de folga no trabalho, que eu trabalhava aquele dia. E aí eu fui, fiz o teste super tranquila, aí no final a Cíntia me falou, a Bruna Linsmeyer tá no projeto, eu fiquei, ai meu Deus. E nem imaginava que o teu projeto ia ser ainda mais próximo dela, né? Sim, isso foi incrível, a Bruna é uma atriz que eu sempre admirei. E aí, desde o primeiro dia, a Cíntia passou algumas indicações meio subjetivas para personagem, e eu fui desenvolvendo a partir desses gatilhos que a Cíntia deu. E como a minha personagem, ela é muito crente, ela, pra mim, é uma pessoa que sabe a Bíblia de cabo a rabo, e eu pessoalmente não sei. E é católica. Né? E é católica, especificamente católica. Aí eu contratei um amigo meu, que é um cientista social, ele tem bastante interesse em religiões, para tirar qualquer dúvida que eu tivesse sobre a Bíblia, porque não só nas horas que a Gorete cita a Bíblia, mas também nas horas que ela... qualquer momento que ela fala, assim, as coisas que ela pensa, os argumentos a quais ela se fundamenta, são ali da Bíblia, mas provavelmente distorcidos dentro da cabeça da Gorete. Então eu precisava de alguém que tivesse uma base do que a Bíblia está dizendo para que eu desenvolvesse o que a minha personagem pensava em cima disso.
Que massa. Bom, é toda uma construção também, né, que é necessária para fazer, né? O filme também é a mesma construção da personagem, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho, Cíntia, pra gente sobre aquela casa também, né? E como ela é ampla, ela é aberta, mas ainda assim é opressora, ainda existe uma opressão dentro daquele espaço. E um pouquinho da relação que tu criou, né, junto com os personagens, porque elas são muito, até eu estava falando com a Maria antes, né? Elas são muito heterogêneas, embora pareçam no começo homogêneas, por causa daquele teatro que acontece no começo, né? Eu queria falar um pouquinho a respeito dessa relação dos personagens. E não é um erro nosso acreditar na homogeneidade, Pois é. né? Um filme, né, para acontecer o final que tem, é preciso Sem que a gente spoilers, né? cometa muitos erros, né, para dar tudo errado. É um filme de terror, gente, dá tudo errado. Mas um dos erros é isso, acreditar nessa homogeneidade, quando na verdade cada uma ali tem um objetivo, tem as suas crenças, né, e o seu modo de agir. A casa assim, eu tenho muita sorte com locação ao longo da carreira. Locação e elenco são coisas que podem dar problema e ser difícil de encontrar, e a gente tem sorte. E a casa fica ali no canto da Lagoa da Conceição, em Florianópolis. É uma mansão, de fato, é um espaço que é hoje em dia alocado para fazer eventos e tal. E a gente precisava de um espaço que tivesse assim uma boa, que possibilitasse uma boa mise-en-scène, de andar pelo espaço, pelo cômodo. Eu sempre quis algo que tivesse bastante profundidade de campo, mesmo que as personagens estivessem perto da lente, que eu uso bastante close, eu queria que se pudesse ver lá atrás todo aquele campo ainda, sabe? Profundidade mesmo. Que é isso, assim, do quanto você tá no raso com elas, o quanto ainda tem mais a explorar. E eu gosto muito de filmes que se passam em uma locação ou duas. O meu próximo também é assim. Acho um desafio fazer. E eu acredito que essa casa, ela é bastante dinâmica, né? Tem aquela piscininha dentro, tem o jardim. Assim, eu adoraria ter tido mais o dobro do orçamento para eu poder prolongar e fazer muito mais cedo na casa, porque dava vontade de explorar muito, né? Tem muita coisa ali. A entrada da casa, tudo. E ela traz um clima muito contemporâneo do que é a Casa Mal Assombrada, né, de um filme de terror. O trabalho de direção foi belíssimo, do diretor de arte de César Leandro, do figurinista também, da caracterização, né, o César, a Gabi. E a casa, ela tinha também essa coisa desse chique, mas pasteurizado. Então tudo parecia bonito, chique, mas ao mesmo tempo pasteurizado, que era para entrar nessa onda dessa pasteurização da crença também. A ampliação de conceito, né? Não, mas tá certo. Gente, a gente tem que já encerrar, porque tem sessão depois aqui. Eu tô conversando aqui com o pessoal, mas tem uma sessão do filme logo depois aqui do nosso bate-papo. Então, só pra encerrar, Cíntia e Brisa, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito só agora do caminho do filme, porque o filme ele passou já na mostra, ganhou prêmio, inclusive, na Netflix, ou seja, ele vai passar na Netflix depois no mundo todo, não só no Brasil. Foi o Festival do Rio, teve o Go to Cannes também. E depois, agora, quais são os próximos passos? Bom, Virtuosas eu considero um ponto fora da curva, né? Ele entrou no Ghost Cannes ainda em Work in Progress, ali no marché do filme, dentro do Festival de Cannes, ganhou lá o prêmio. Isso trouxe uma visibilidade muito grande, era o ano do Brasil em Cannes, ano passado. Então o filme ele já sai com uma expectativa alta e praticamente em 2 eventos ele se vendeu. Assim. Foi algo muito fora da curva, né? Porque teve o Festival do Rio, teve a mostra e tá na Netflix para 190 países. Então foi algo muito interessante, atípico, e que a gente quer entender ainda, né, esse processo todo. A nossa meta sempre foi estrear o filme perto das eleições no Brasil. Então isso fez com que a gente pensasse uma estratégia um pouco diferenciada de já começar pelos grandes brasileiros, senão a gente iria perder esses festivais, né? Então a gente meio que inverteu, demos prioridade total para o nosso país. E pensando nas salas de cinema, né? Na Novelo Filmes a gente faz o cinema que a gente tenta achar algum equilíbrio, não sei que isso é possível, mas assim, do artístico, mas com o poder de entretenimento, e a gente quer testar o filme na sala. Então, por isso a gente, na verdade, objetivou colocar na sala nessa época, agosto, por aí, né, que é o que está marcado por enquanto, e aí construímos a partir disso. E cada filme tem um trajeto. A gente marca um objetivo e tenta caminhar até ele, né? São 190 países,
né? A gente vai ver se consegue, a tempo, antes de estrear no Netflix, também fazer algum circuito internacional. Estamos trabalhando para isso em salas. Legal. E tô bem curiosa para ver como é que vai ser essa recepção, né, do filme. Eu tô muito curiosa pra saber como é que vai ser a recepção do filme, porque inclusive foi o meu primeiro filme. Eu faço teatro desde criança, mas atuar pra câmera, a primeira vez foi em Virtuosas. Então, eu não faço ideia de como é que é a recepção, a distribuição desse nível de um produto que eu tô participando. Então, eu tô bem animada pra ver como é que vai rolar. Coisa boa. Gente, parabéns pelo filme. Obrigada. E eu quero que as pessoas que estão vendo o nosso vídeo aqui assistam Virtuosas, não só depois na Netflix, mas no cinema também, né? Porque é importante o pessoal assistir na tela grande, ver esse filme, então, que ganhou prêmio, como eu falei antes, na Mostra de São Paulo, e agora tá aqui no Fantaspoa, em Porto Alegre. Gente, muito obrigado pela participação. Obrigada, Rodrigo. Obrigada. E também pesquisem as mulheres virtuosas. É interessante entender o nosso país por outros ângulos. Dado o recado.